Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Juliano, mais uma vez. Hoje vamos falar sobre as vantagens de trabalhar em casa. Eu já trabalho em casa desde 2008 e estou muito acostumado com isso. Eu vejo várias vantagens. A primeira delas é a questão do tempo. Porque se nós não trabalhamos em casa, nós temos que ir para uma empresa, ou um escritório, ou uma sala comercial e depois voltar para casa, né? Todos os dias. E quanto tempo você perde fazendo esse deslocamento todos os dias? Tem pessoas que perdem 1 hora, ou 2, ou até 3 por dia, indo para o trabalho e voltando para casa. Se você considerar aí uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, isso é bem possível que você perca 1 hora ou mais indo para o trabalho e voltando para casa todos os dias. Isso aí por semana pode chegar a umas 8 horas ou mais de trânsito, né? Quer você vá de carro, ou de bicicleta, de metrô, de ônibus, qualquer meio de transporte que você use, você vai estar perdendo tempo. E essas várias horas por semana, se você tivesse essas horas para você, o que você faria com elas? Você poderia fazer qualquer coisa. Você poderia ir para a praia, para o cinema, ficar com a sua família. Imaginem só, uma manhã e uma tarde por semana a mais para você fazer o que você quiser. Se você trabalhar em casa, isso é possível, porque você não vai precisar perder tempo com deslocamento. É como se você tivesse um fim de semana estendido por semana. Você tivesse um sábado a mais, digamos, para resolver seus assuntos pessoais, para fazer um curso, para qualquer coisa, na verdade. Enfim, trabalhar em casa tem essa vantagem do tempo. Você não perde tempo no trânsito. Você não se interessa se está tendo engarrafamento, se está na hora do rush. Quer dizer, isso aí é totalmente irrelevante para você. Daí vocês já veem qual é a vantagem. Talvez também a gente possa considerar também o tempo que você gasta se vestindo para sair de casa. E quando você volta em casa, o tempo que você gasta tirando a roupa para botar a sua roupa de casa. Esse tempo aí talvez seja pouco tempo por semana, não sei. 2 horas por semana, talvez. Que você gaste, né, se vestindo para ir para o trabalho, se maquiando, se barbeando, enfim, se calçando. Então esse tempo também você vai ganhar. Porque em casa você já está com a sua roupa de casa, né? Você vai gastar consideravelmente menos tempo para se vestir se você trabalhar em casa. Então, eu gostaria de enfatizar aqui o trânsito como um dos fatores principais que você ganharia tempo trabalhando em casa, que aí poderia ser considerado como um dia por semana ou mais, né? Porque tem pessoas que gastam 2 horas por dia ou 3 horas por dia indo e voltando para o trabalho. Então, eu queria ficar bem claro que o tempo é uma coisa que você ganha muito trabalhando em casa. E você pode resolver qualquer coisa que você quiser, você pode usar esse tempo de qualquer jeito que você quiser. Inclusive fazendo, sabe o quê? Trabalhando, se você quiser, e ganhando mais dinheiro. Naquele tempo ocioso que você estaria dentro do carro, ou dentro do ônibus, ou em qualquer meio de transporte. Outra coisa que você vai ganhar trabalhando em casa é em relação aos custos, porque você não vai ter que pagar passagem de ônibus ou de metrô, não vai ter que pagar gasolina de carro para ir para o trabalho e voltar para casa. Quanto você gasta de ônibus por mês, ou de metrô, ou de gasolina, só para ir trabalhar e voltar para casa? E tem pessoas que ainda vão almoçar em casa e voltam para o trabalho. Isso aí também gasta mais gasolina. Quanto você gasta de gasolina por mês? Eu acho que pode dar aí centenas de reais. 300 reais, 400, 500, não sei. Mas com certeza é um valor que você não vai gastar mais se você trabalhar em casa, certo? Isso aí vai ser adicionado ao seu orçamento automaticamente. Outra coisa, se você for trabalhar de carro, você também talvez tenha que pagar estacionamento,
uma mensalidade no lugar para estacionar o seu carro, não vai precisar mais pagar isso também. Questão de vestuário e calçados. Você vai gastar muito menos roupa, você vai lavar muito menos roupa e também calçados se você trabalhar em casa, porque de fato você não precisa estar calçado em casa e tampouco vestido. Você pode trabalhar simplesmente de cuecas ou de bermuda ou de qualquer jeito que você quiser, mas de fato é uma roupa muito menos custosa do que se você trabalhasse fora. Tem outras coisas aqui, né, que eu anotei, por exemplo, manutenção do carro, né? Se você for trabalhar todo dia de carro, você vai estar gastando o seu carro e vai ter que dar mais manutenção nele, ele vai ter mais quilômetros rodados a cada mês e tudo mais, então a manutenção vai ser mais frequente, vai ser também um gasto. Outras eventualidades, como por exemplo multas de trânsito e acidentes de trânsito, você vai estar evitando completamente, se você não tiver que usar carro, nem ônibus, nem bicicleta para ir trabalhar. Porque trabalhando em casa você não precisa estar sujeito a esses riscos, né? Então se tornando também muito mais seguro. Então em relação aos custos, eu diria que é isso. E também aqui mais um item, alimentação. Porque se você almoçar fora todos os dias da semana, se você almoçar na sua empresa ou no centro da cidade, num restaurante com seus colegas de trabalho, você vai estar gastando muito mais do que você gastaria se você estivesse almoçando em casa, porque fazer supermercado é mais barato do que comprar comida no restaurante. Então também isso aí é um custo a menos que você vai ter trabalhando em casa. A alimentação. Outra questão muito interessante de se trabalhar em casa é a flexibilidade. Você vai ter um horário totalmente flexível. Você pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na hora que você quiser. Você não vai estar limitado de forma nenhuma em relação ao tempo. Inclusive, se você quiser ir morar no Japão e trabalhar também de dia e de noite, mudar seu fuso horário completamente, você pode e não vai afetar a sua vida nem um pouco. A questão do local também, flexibilidade, porque trabalhar em casa, na verdade, você pode trabalhar em qualquer lugar. Não apenas em casa, mas você pode trabalhar no hotel, no outro país onde você estiver viajando. Eu, por exemplo, já trabalhei quando eu estive morando na Europa, ou quando eu estive viajando pela América do Sul, ou até viajando também pela Europa, em deslocamentos de trem, em deslocamentos de avião. Então, por exemplo, se eu estiver viajando de trem de uma cidade para outra, e esse deslocamento durar 6 horas, eu posso, dentro do trem, trabalhar. Inclusive vou comentar isso em outro vídeo sobre trabalhar em viagens. Então é uma otimização do tempo. Você pode trabalhar em qualquer lugar. Eu já trabalhei em diversos países que eu estive, né, nos hotéis, nos cafés de internet, em qualquer lugar que eu tiver eu posso trabalhar. Então aqui o termo casa, na verdade ele quer dizer em qualquer lugar. Você tem uma flexibilidade total de lugar, você pode trabalhar em qualquer lugar e em qualquer momento. E também tem um outro tópico aqui muito interessante, é a segurança. Se você trabalhar em casa, você vai estar correndo muito menos riscos, como eu já comentei, por exemplo, de acidentes de trânsito. Você vai ter menos estresse, porque se você estiver no engarrafamento, você pode ter estresse, né? Então isso aí pode afetar o seu psicológico. Então aqui é a segurança mental, saúde mental. A questão da alimentação também, você está se alimentando em casa, pode ser mais seguro do que estar se alimentando em um lugar que você às vezes não conhece de onde vem a comida. Então também tem a questão aí da segurança alimentícia. Então o último tópico que eu quero comentar aqui sobre trabalhar em casa é que você é o seu próprio chefe. Você é quem manda nos seus horários, nos seus trabalhos, na sua vida. Você pode fazer o que você quiser e você não está
limitado a nada. Você está realmente sem limites. Eu, por exemplo, já usei esse meu tempo a mais por semana para fazer todas as coisas, para resolver assuntos pessoais, para fazer cursos. Por exemplo, em 2014 eu comecei a estudar espanhol. E eu estudava de tarde, terça e quinta. E depois da aula de espanhol eu tinha aula também de alemão. Então, quer dizer, fazer aulas de tarde, ou de manhã, ou de noite, ir para academia, ir para a praia com amigos que estão te visitando de férias, é totalmente possível, porque você pode ter uma flexibilidade total. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de repetir aqui os itens novamente. A questão do tempo, você vai ter muito mais tempo para fazer o que você quiser. A questão dos custos, você vai gastar muito menos trabalhando em casa, por vários fatores aqui que eu mencionei. A questão da flexibilidade, que é uma coisa muito interessante. A questão da segurança e saúde também é muito interessante e vai aumentar aqui trabalhando em casa. E a questão de ser o seu próprio chefe. Então, pessoal, é isso que eu me lembrei aqui para comentar sobre trabalhar em casa. É muito interessante e você sendo um tradutor online, trabalhando para agências que estão em qualquer lugar do mundo, você pode ter tudo isso. Espero que tenham aproveitado aí as dicas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.